Eu sou servidor público, trabalho na prefeitura e aqui na minha cidade tem uma lei que impede que eu tenha direito à redução de jornada. Eu tenho deficiência ou então eu tenho dependente com deficiência. Pode existir uma lei local que me impeça de exercer um direito que é previsto em lei federal? Essa dúvida é mais comum do que você possa imaginar. Muita gente me pergunta isso e nós, aqui no escritório, na lida do dia a dia com a nossa clientela, nos deparamos com situações assim. Situações de municípios que, quando o servidor pede a redução de jornada, ele junta lá o laudo diagnóstico, documentos, relatórios, avaliação neuropsicológica de si próprio, se for o servidor deficiente, ou do dependente com deficiência, e muitas vezes o município diz assim, não, nós temos uma lei aqui, mas nossa lei aqui é diferente. Aqui não tem negócio de 50% de redução de jornada, não. Aqui é só uma hora por dia de redução de jornada, não tem mais que isso. E muitas vezes, de fato, tem aquela legislação no município que assim prevê. A pergunta que nós fizemos no início do vídeo é a seguinte: essa lei que limita, que restringe a eficácia de um direito que é garantido por uma lei de hierarquia mais alta, é eficaz para impedir o servidor de ter uma redução de jornada mais confortável? Olha, gente, aí depende. Eu sou da opinião de que algumas coisas, alguns ajustes, o município pode fazer naquilo que a lei hierarquicamente superior não dispor em sentido contrário. Por exemplo, quando existe um casal de servidores públicos, ambos os servidores trabalham na mesma prefeitura, às vezes na mesma secretaria ou até no mesmo órgão de lotação. Estes dois servidores que são casados e moram na mesma casa, eles têm um filho em comum. Esse filho tem deficiência. Tem algumas prefeituras que instituíram um regulamento, através de lei, em sentido formal, de lei votada na Câmara e tudo mais, dizendo que o benefício da redução de jornada não pode ser cumulativo entre os dois, já que os dois pais genitores são servidores públicos. Ou seja, um deles exercendo a redução de jornada, usufruindo dela, por causa do filho com deficiência, o outro não usufruirá do mesmo direito, para não acumular. Nesse caso, eu concordo, porque, na verdade, o ordenamento jurídico de onde decorre esse direito à redução de jornada não fala nada sobre isso, sobre essa cumulatividade. Todavia, a redução de jornada é prevista, em primeiro lugar, na Convenção de Nova York. A Convenção de Nova York é um tratado internacional sobre direitos humanos e, no Brasil, os tratados internacionais sobre direitos humanos têm a mesma força da Constituição Federal. É como se Constituição fosse, porque a própria Constituição assim dispõe. Os tratados internacionais que o Brasil subscrever sobre direitos humanos e que forem ratificados pelo Congresso Nacional com um quórum qualificado, maioria de 3/5 em 2 turnos, assim como é votado, assim como é o quórum das emendas constitucionais, esses tratados terão força de emenda constitucional. Então, se tem força de emenda constitucional, está acima de todas as leis do Brasil. Não tem nada acima da Convenção de Nova York. De modo que o município não pode contrariar naquilo que for o objetivo, o espírito, a finalidade daquela convenção. E a redução de jornada decorre da imposição da Convenção de Nova York de que o Brasil assegure aos trabalhadores com deficiência, aí é trabalhadores gerais, tá? É da CLT, é empregado público, é servidor público, adaptações razoáveis para que ele possa prestar um serviço num ambiente mais saudável, levando em conta a sua deficiência e as suas necessidades particulares que decorrem da deficiência. E esse comando vale também para os dependentes dos trabalhadores que tenham deficiência. Então, como cada pessoa deficiente tem sintomas diferentes, a deficiência se manifesta em cada pessoa de maneira diferente. Pode ter o mesmo diagnóstico,
mas se manifesta aquela condição de maneira diferente em uma pessoa e em outra pessoa. Transtorno do espectro autista, por exemplo. Um autista é diferente do outro. Então você não pode dizer assim, olha, aqui eu só reduzo 1 hora a jornada, porque aqui é um município tal e nós temos uma lei. Por que você não pode determinar quantas horas são? Você não pode determinar que é 1 hora só, você não pode limitar a eficácia da adaptação, porque, olha o nome, é adaptação, você vai adaptar conforme o indivíduo. Como é que você sabe que aquele indivíduo não precisa de 2 horas de redução? Ou 3? Por isso, a redução fica limitada a 50% da jornada de trabalho. É assim que tem interpretado o Poder Judiciário, é assim que interpretou o STF na resolução do tema 1097, é assim que se interpreta a Lei 8.112, artigo 98, parágrafo 2º e 3º, que é o instrumento que tem sido aplicado em todo o Brasil por causa da decisão do STF. Então, pelo motivo de não individualizar cada caso, toda lei municipal que limita o número de horas de redução de jornada que vai conceder, ofende a Constituição da República, porque ofende a Convenção de Nova York, que é um tratado que tem força de emenda constitucional, e ofende também a Lei Federal 13.146 de 2015, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.